Teatro muito especial neste fim de semana, começando já na sexta-feira, o fim de semana, né? Um dos maiores comediantes do Brasil, ator, diretor, roteirista, Rodrigo Santana estreia a comédia E Aí Deu Certo. Últimas apresentações encerrando a temporada aqui em Campinas. E o Rodrigo Santana está aqui com a gente. Oi, Rodrigo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, gente. É isso aí. Muito obrigado por tantos rótulos aí bacanas que você fez na minha apresentação. Eu tô chegando em Campinas hoje. Aliás, já tô acabando a entrevista, parto para lá, porque eu tô em São Paulo. É uma horinha para chegar cedo, para não pegar trânsito, para dar certo, né, gente? Sempre dá certo, né? Bom, mas os elogios não são só meus, né, Rodrigo? O público já te consagrou muitas vezes, né? E eu queria que você falasse sobre essa comédia, E Aí Deu Certo. É um stand-up comedy, mas com uma roupagem diferente? Eu nem sei se tem uma roupagem tão diferente assim, porque eu acho que talvez a roupagem mais um pouquinho diferente seja a minha vida, né? Porque eu acho que ela fica ali de pano de fundo, porque o foco é a gente se divertir, é a brincadeira, é essa expectativa do indivíduo, independente de ator, ou radialista, ou advogado, ou médico. Vai dar certo? Quando que dá certo? Quando é que vira? Quando você tem a casa própria que dá certo? Quando você arruma um casamento bom que dá certo? E quando o casamento dá ruim? E aí você volta pro outro, e tem o outro, e aí você tem ciúme, você é a parte tóxica da relação, enfim. Eu acho que é um apanhado de toda a minha vida, dessa expectativa o tempo inteiro de quando é que vai dar certo, né? Eu vim do Morro dos Macacos, eu acho que grande parte do público que acompanha a minha carreira já sabe. E para eu chegar até aqui hoje, então, assim, eu acho que foi uma virada de chave muito grande. Então, eu vou desde lá do início, como é que foram esses momentos de, acho que agora deu certo. E não deu não, ainda falta um negocinho. História de Valéria. Mas agora o pessoal já enjoou da Valéria, eu vou ter que fazer uma outra coisa. Sabe, eu acho que é... E aí eu vou contando isso através de histórias de particularidades que aconteceram que eu nunca tinha dividido com o público, e dessa vez eu trago aí, tô escancarando a minha vida para vocês. Pois é, né? Você abriu bastante sua vida pessoal, né, Rodrigo? E nesse meio tempo, né, muita gente ficou até surpreso, porque às vezes o ator ele não se separa, ele se separa muito do personagem, né? E aí você colocou as suas situações pessoais. Como que é para você contar isso, contar a sua vida pessoal em tom de comédia? Que a gente sabe que não foi tão fácil assim sua vida, né? Eu acho que o barato acho que a superação, quando a gente consegue olhar para trás e entender que aquilo passou e foi um aprendizado, independente das dificuldades, a gente consegue enxergar com humor. Pelo menos a gente, eu, né, que faço humor e vivo disso, né, eu fui pegando algumas dificuldades na minha vida, transformando isso em situações cômicas, em personagens cômicos. Às vezes penso, por exemplo, minha avó, que me rendeu aí um pouco da graça, do Tô de Graça que eu faço. A vida dela, sem dúvida, não foi uma vida tão simples, né? E, no entanto, eu consegui extrair disso e fazer uma virada de chave para falar aquela história com um tom bem humorado, na comédia. Então, acho que, assim, ter a sabedoria e poder brincar com as nossas dificuldades é um barato também, né? Eu acho que não adianta a gente ficar chorando, né? Eu acho que o que passou, passou. Vamos tentar fazer o humor agora disso, né? Com certeza. E o texto do stand-up, ele existe um texto padrão, né? Ele nem foi escrito por você, né? Você foi passando para que outra pessoa fizesse esse texto. Mas tem a interação do público também, né? Então você pode garantir que cada espetáculo seu é diferente mesmo tendo um texto. Sim, na verdade esse texto foi escrito pelo meu marido, que é o Júnior Figueiredo. Então, na verdade, foi tipo dentro de casa, eu ia contando, ele criou uma linha narrativa, né, para que a gente tivesse um início, meio e fim dentro da minha história. Ora vai lá, volta aqui, presente, futuro, vai volta no passado, Morro do Macaco daqui a pouco está em São Paulo, que é um momento que eu me mudei para São Paulo há 5 meses. E ele criou um fio condutor para a gente poder ter um espetáculo, e tem um final que todo mundo se emociona, e eu fico super feliz também. Não vou contar, só quem vai saber, quem vai assistir. Porque eu acho que dá fecha esse ciclo de que eu saio do teatro falando assim, eu tenho certeza que deu certo por tudo isso que já aconteceu. Então acho que a brincadeira é assim, o público, na verdade, a interação do público é sempre uma novidade, porque a gente brinca, eu vou na plateia, eu interajo. Então, esse é o barato do teatro. Todo mundo fala, mas não cansa fazer a mesma peça todo dia? Eu falei, não, porque o público é diferente, o público vai reagir, acho que isso é um pouco do que você está falando.
o público te dá um material que é completamente diferente a cada dia. Então, essa é a diferença quando você vai fazer uma TV, um cinema ou um teatro, né, que é tão vivo. E mais do que isso, né? Porque a gente ontem, por acaso, estava assistindo o filme do Mussum, né? Que estava passando na televisão, no Canal Brasil, e o Dedé conta uma passagem, né? Que o Mussum queria se sentir completo e ele foi fazer circo. Que o Mussum ele já começou no humorismo na televisão. Para o ator fazer o teatro, mesmo que você seja consagrado na televisão, como é o seu caso, fazer o teatro, ele volta lá no começo, ele tem essas surpresas a mais. É o que geralmente o ator mais gosta, estar no palco, Rodrigo. É que eu acho que é o que dá mais frio na barriga, viu? É o que dá. Pra você ter uma ideia, quando eu estreiei essa peça que eu vou fazer hoje, eu esqueci o texto 2 vezes. A Dani Calabresa, que é quem dirige o espetáculo, estava na plateia e eu fazia assim: o que, Dani? Ah, na verdade, todo mundo depois saiu falando assim: ah, a Dani te desconcentrou, né? Eu falei: não, eu estava pedindo texto para ela porque eu tinha esquecido. Eu estava numa casa imensa aqui em São Paulo, que é a Tokyo Marine Hall. E eu falei, meu Deus do céu, quando dá aquele branco, você vê aquela multidão, sei lá, tinha quase 2.000 pessoas assistindo, e eu falei, meu Deus do céu, como é que é esse texto agora? Então, acho que assim, esse frio na barriga só acontece no teatro, porque na TV você fala, para, corta, volta, qual é o texto? Então, acho que é esse frisson, essa ansiedade, sabe? Já tô aqui na expectativa, eu fiz aqui em São Paulo algumas vezes, mas você vai para Campinas e fala, já é outro público, como é que vai ser? Não sei, você já fica assim nessa ansiedade, sabe? Então, acho que esse é o diferencial do teatro que eu, por exemplo, não abro mão. E não dá, por exemplo, quando a gente vai num show de música, hoje em dia o repertório da banda ele não fica mais num papel no chão, ele fica no teleprompter, né? Não dá para fazer uns tópicos ali, não, para não esquecer o texto, Rodrigo? E você sabe que eu pensei nisso na apresentação que a gente fez, né? essa estreia que eu tô te contando que eu esqueci. Eu pensei, mas eu fico tão pilhado na coisa do texto, de fazer, de falar, que eu acho que qualquer coisa que eu vá olhar para algum lugar vai me dar uma agonia. Para você ter uma ideia, durante, há um tempo atrás, antes de eu voltar para o teatro, eu fiz um especial para Netflix, que é um espetáculo de teatro. E eu falei assim, eu vou usar um ponto, porque como é gravação, eu posso parar. Mas foi na primeira cena, eu falei, tira o ponto. Porque eu não entendo direito, fica um chiado no teu ouvido, você se desconcentra, aí você parece que você não se entrega naquilo que você está fazendo, me dá uma sensação de que eu não estou fazendo 100%, parece que eu não... Enfim, para mim não funciona. Eu nunca tentei teleprompter, mas eu tenho a sensação de que vai ficar no mesmo lugar, né? Porque eu vou ter que catar ali o que está escrito, porque vão acompanhando, né? Eu tenho que catar, se eu não ficar direto ali lendo. Eu acho que quando você está fazendo uma apresentação, talvez você vá... Você tem uma cadência menos ritmo. Porque a comédia é isso. Vai, ele fala, aí dá uma pausa e gagueja, sabe? Existe uma série de recursos que você vai se utilizando que eu acho que ali um texto... Eu nunca tentei teleprompter. Falei isso tudo só para te responder isso. Não, é porque, por exemplo, jornalista, né? Eu que trabalhei muito com esporte, o que a gente fazia? Fazia tópicos, né? Pra ir lembrando, mas aí todo o texto teleprompter aí não é fácil também não, viu? Agora, se você desconcentra, né, com algo que você vê, e o público que geralmente sempre tem alguém que dá um grito, faz alguma coisa no meio da apresentação, como é que você lida com isso? Então, a gente tenta fazer uma piada disso, e às vezes a gente se perde mesmo. Eu me perco muito com o público. E olha que eu já tenho um hábito, eu fiz durante muito tempo, na época da Valéria, em Lona Cultural, que é um lugar bem popular no Rio de Janeiro, e as pessoas falam muito, e tem criança. Então, assim, era um exercício de concentração, mas mesmo assim, mesmo depois de ter feito tantas vezes em lugares assim tão barulhentos, eu ainda hoje, se alguém for no banheiro e eu fizer uma piada, às vezes eu falei, eita, onde é que eu tava mesmo, gente? Aí o público às vezes ajuda, às vezes a gente esquece, demora um tempo, às vezes a gente volta rapidamente. É esse o barato do teatro, que você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que você faça uma piada e, caramba, é agora. E pode ser que vá e flua naturalmente, sabe? E que tipo de público que costuma acompanhar sua peça, Rodrigo? Ele é bastante diversificado, de idade principalmente? Sim, eu acho o meu público muito... Tem uma variedade de idades, assim, às vezes eu vejo uma criancinha que acompanha um programa meu, que eu acho que às vezes até fico um pouco surpreso, e às vezes eu vejo velhinhas, sabe, assistindo. Olha que curioso, teve o meu marido malha numa academia diferente da minha,
e aí ele estava falando que 2 pessoas foram assistir, e aí foi uma senhora já tinha comprado, e a neta dela, o meu marido tinha dado convite. Quando elas saíram do espetáculo, a senhora estava extremamente frustrada, porque no espetáculo eu não fazia a Valéria, e a neta dela falou, eu adorei, eu nem conhecia ele. Então, assim, é uma variedade, assim, e você vai pegando cada vez um público distinto, e esse espetáculo tem me dado essa possibilidade de experimentar mais de stand-up do que a coisa do personagem que eu estou habituado a fazer. E estou feliz porque, em geral, as pessoas, com exceção dessa velhinha, que não gostou de ter feito a Valéria, eu acho que as pessoas têm se surpreendido e isso tem me deixado muito feliz, que para mim também é um desafio, sabe? Fazer de cara limpa, sem personagem, sem peruca, dentadura. Rodrigo Santana estará com a peça E Aí Deu Certo no Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi. Qual é o horário da peça, Rodrigo? 21. Hoje às 21, amanhã 21h30, domingo 19. É isso aí. Hoje, amanhã e domingo, depois no próximo fim de semana também, no Teatro Oficina do Estudante, ingressos a R$70 a inteira, R$35 a meia entrada. A interpretação é do Rodrigo, o texto, como ele disse, do Júnior Figueiredo, marido dele, direção de Dani Calabresa. Rodrigo Santana, muito obrigado. Mais uma vez a gente dá boas-vindas a Campinas aqui, em nome da imprensa de Campinas, falando pela população de Campinas. Temos certeza que vai ter casa cheia. Obrigado por nos atender, um grande abraço para você. Não posso falar o que a gente fala antes da apresentação, né, para desejar sucesso, mas você já sabe, né? Eu já sei. Eu queria agradecer a vocês pelo carinho, mandar um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu estou esperando vocês lá. Você também, tá? Obrigado, Rodrigo. Agora são 3h29. Isso.